Quantas de nós carregam coisas mal terminadas? E eu sempre digo que não basta ter boas intenções. Muitos começam animados e param no meio do caminho, porque não tinham condições para terminar. A gente fala aqui, lá em casa que o Thelma é mais corajoso e eu sou mais pé no chão. Então o Thelma, ele vai. E é engraçado que quem é corajoso, por exemplo assim, quem é o corajoso, o valentão que vai na frente, ele acerta e erra. Ele acerta ou erra. Se é uma necessidade, que precisava de uma decisão e aquela decisão está certa, ok, glória a Deus. Mas, se aquela decisão foi precipitada e aconteceu alguma coisa no meio do caminho, tem que ter conserto. E aí eu sou aquela do vamos esperar, vamos comprar a passagem e tal, mas vamos esperar. Daí aparece uma outra situação, eu falei, vamos esperar. E ele fica agoniado. Mas eu sempre falo que também a Bíblia diz que quem espera demais não planta, nem colhe, não faz nada. Né? Se ficar esperando muito, você não faz nada. Mas tem aqui um equilíbrio. Você precisa calcular se você tem condições de começar e terminar. Se a sua vida comporta. Se aquilo ali encaixa com a tua estação hoje, com quem você é hoje. Segundo, é necessário sentar e calcular. Não se assenta primeiro e calcula as despesas. Jesus nos faz um convite hoje. Você talvez disse sim hoje para algo que você não calculou. Você disse sim nos últimos tempos para coisas que você não calculou. E agora a torre está pela metade. E você não tem condições de terminar. O Senhor está falando para mim e para você, calcula. Pensa se você tem condições de concluir. E umas perguntas que eu acho importante a gente perguntar assim, o que isso vai exigir de mim? O que essa decisão vai exigir de mim? E agora não só de mim, o que essa decisão vai exigir da minha família? Eu conversei com uma mulher semana passada, estava desesperada. Ela trabalhava o dia todo e no trabalho, para ela conseguir ser promovida, ela precisava de uma pós-graduação. E tinha mais um curso e ela abraçou. Ela não calculou. Quando ela se deu conta, a família dela estava completamente abandonada. Porque ela trabalha o dia todo e as noites que ela podia estar em casa, ela não estava mais. Ela achou que ela poderia dar conta de sexta-feira, chegar 10h40 da noite em casa e passar o sábado e domingo em casa. E quando ela viu, uma filha adolescente estava dentro do quarto se cortando. E ela disse para mim, onde foi que eu errei? E eu falei para ela, talvez a sua família não suportou a construção dessa torre. E uma coisa que a gente precisa se perguntar é assim, isso aqui é muito importante. Será que eu estou disposto a pagar o preço por isso? É uma pergunta que eu tenho me feito muito ultimamente. Quando a gente tem muitos acessos, muitos convites, muitas portas abertas. Será que eu estou disposta a pagar o preço por isso? Hoje eu recebo mais de... quantos convites? Mês, ano. Mês, sim. Hoje eu não tenho um telefone que a pessoa chega lá e me convida para nada. Mesmo eu não tendo isso, eu recebo muitos convites. Para ministrar em muitos lugares. E tem convites que são assim, que eu até penso, meu Deus, que maravilhoso que seria. Mas eu estou disposta a pagar esse preço? De deixar minha casa, de deixar minha filha com 10 anos agora que precisa tanto de mim. E olha outra pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho maturidade emocional, espiritual e relacional para entrar nisso? Eu seguro o tranco? Será que eu vou dar conta disso? Eu vou dar conta? Eu lembro de uma vez uma pessoa que estava aconselhando e de repente ela começou a ficar mal no aconselhamento. Não tinha estrutura emocional para aconselhar, espiritual. Às vezes aquilo que a gente
A gente precisa se perguntar, será que eu estou madura o suficiente para viver isso? Eu vou falar para vocês uma coisa, viver a vida de Deus, a vontade de Deus exige cálculo. Senta e calcula. Renúncia, compromisso, tempo, fé constante e a emoção não está junto. A emoção não vai com você. Algumas ideias para a gente aqui, ó. Antes de assumir um ministério, pergunte, eu estou disposto e pronto a servir mesmo sem reconhecimento? Eu estou disposto, por que eu estou servindo? Antes de casar, eu estou pronta para amar sacrificialmente? Me sacrificar? E antes de dizer sim a um chamado, eu estou pronto para a cruz? Ou só estou pronta para o palco? Eu estou pronta para renunciar? Ou eu estou pronta só para viver coisa boa com Deus? Afinal Deus é bom. Terceiro, uma coisa que você tem que se perguntar, o que eu tenho nas minhas mãos? E eu vou dar 2 segredos que têm me balizado muito nesse tempo, não dê o passo maior do que você consegue. Quando a aba começou a crescer, quando a gente saiu do hotel em 2014, que a gente primeiro se reuniu no hotel e depois a gente foi para um lugar bem pequeno. Eu falei, Telmo, que lugar pequeno. Cabia, sei lá quantas pessoas. 100, eu acho. 150. Aí eu falei, Telmo, o que é isso? Ele assim, não, eu não quero dar o passo maior, eu quero dar um passo. Eu lembro que em 10 meses encheu, a gente teve que ir para outro pavilhão, que eu também achei pequeno. E ele falou, e naquele pavilhão ficamos mais 10 meses. E fomos para a Avenida Centenário. E eu falei, o nosso ministério não pode ser reformar pavilhão. Porque ele chegava num pavilhão todo destruído e ficava lindo. Várias igrejas começaram a alugar os pavilhões que a gente deixava, porque a gente estava pronto. Eu falei, o nosso chamado não pode ser de arrumar pavilhão para os outros. A gente tem que entender e dar o passo, né? Mas ele sempre me ensinou isso, a dar o passo conforme aquilo que nós temos. Porque você não vai cair, você não vai se machucar. E outro segredo que eu aprendi é também a não se diminuir para caber em lugar nenhum. Não se diminua. E eu vou repetir. Não se diminua. Muitas de nós têm problemas do que nós carregamos, não sabemos o que carregamos porque nos diminuímos o tempo inteiro. Quer ver um exemplo? Que roupa linda. Ai, comprei no brechó na promoção. Você gostou desse casaco aqui? Bonito, né? Vou falar de onde ele é. Zara, na promoção, jogado no chão. Achei assim, ó. Parece um casaco. Quando eu levantei, sacudi a poeira dele. É esse aqui que vai para mim. Quantas de nós tentam se diminuir para caber em lugares, em conversas? Posso dar um conselho? Não tente se diminuir. Não ande também aquém daquilo que você foi chamado a andar. Então saiba o que você carrega, saiba o que você tem. Talvez você vai chegar ali na torre, a gente só pensa assim, ai, não tem condições. Mas às vezes você vai se surpreender quando você parar para calcular, você vai ver assim, ó, eu tenho condições, eu posso. Eu lembro que eu fui numa escola de missões uma vez e eu fazia pulseirinha, coloridinha, para ajudar no recurso da casa. A mulher criativa, e lá tinha uns 500 alunos, e começou a espalhar uma para as outras. Ah, ela vende pulseirinha, ela tem umas pulseirinhas bem bonitinhas. E Deus me dava umas criatividade. Eu lembro que eu pegava, gente, eu ia nesses material de construção, eu pegava aqueles arame. Do arame eu fazia uma pulseira. Enchia de miçanga, tudo, e as cores assim, ó, ficavam lindas, e dava tudo certo. Aí chegou um dia, um americano chegou na escola para dar aula, e eu estava sem telefone na época, e tinha recém lançado o iPhone 4. E aí eu falei com até o Dimitri, que congrega com a gente aqui, o Dimitri fala inglês, eu falei, Dimitri, fala com esse rapaz americano, pergunta para ele se ele não quer me vender o iPhone dele, porque ele vai voltar para os Estados Unidos. Ele vende o telefone dele para mim, eu pago aqui, e ele compra um novo para ele lá nos Estados Unidos, porque tinha recém lançado. O Dimitri falou com ele, esse rapaz topou.
Ele tá, vou vender para ela. Deixa então, espera mais na hora de eu ir embora, porque eu não quero ficar sem telefone até eu ir embora. A hora que eu for embora, eu apago o telefone, dou para ela. Daí eu disse, tá, mas quanto que é? Pergunta para ele, porque eu não sei se eu tenho dinheiro. E foi tão legal, que ele deu o valor que era realmente, naquela época era 400 e poucos reais. É 400 e poucos reais, isso. Não, minto. Era 400 e poucos dólares, mas o dólar era 2 por 1. Daí eu sei que o celular ficou por 800 reais. Lá fui eu pro meu dinheirinho das pulseirinhas. E eu fui assim, ó, ai, porque eu tinha que calcular. Não tenho, certeza. Porque eu jogava todo o dinheirinho dentro do saco plástico. Não tenho. Gente, quando eu fui contar o dinheirinho, eu tinha 800 reais para pagar o celular. Eu lembro que foi uma sensação tão boa. Eu falei, meu Deus, com o meu suor, com meus dedos furados, porque os dedos tudo furados. Comprei meu primeiro celular. Agora pasmem vocês. Ano retrasado, uma moça dos Estados Unidos me acha na internet e começa a me entregar a palavra profética. E ela é do reteté, ela é do fogo e papapá e tal. E eu não sei como que eu me conectei com ela, porque são tantas pessoas. Aí ela assim, deixa eu fazer uma chamada de vídeo, eu quero apresentar meu marido para vocês, mas meu marido é americano. Eu falei, ah tá. Quando ela faz chamada de vídeo, o marido dela foi o cara que vendeu o celular para mim. Diante de Deus. Na hora que eu olhei para ele, o nome dele é Mark. Eu falei, Mark? Ele, yes, mas ele não me reconheceu. Aí eu fui explicar para ele, né? Eu disse assim, olha, eu sou aquela pessoa lá. Daí ele, sim, eu lembro. Aí ele começou a falar inglês e ela traduzir. E eu falei, meu Deus, como que Deus faz as coisas? E aquele dia eu tive essa sensação de parar para calcular e eu tinha condições. Eu quero dizer para você que você vai se surpreender, porque você vai parar para calcular e você vai ter o suficiente. Às vezes você está vivendo aquém daquilo que Deus te chamou. Quando essa reunião começou, se ela começasse com tudo isso aqui, talvez eu ia dizer, não tenho recurso, Senhor. Mas Deus, Ele foi tão bom comigo, que Ele começou com 10, eu tinha recurso para 10. Aí depois Ele aumenta, Ele me deu recurso para 100. Ele vai dando recurso à medida que nós vamos sendo obedientes. Então aquilo que você tem na sua mão, por favor, para calcular, você vai se surpreender. E quarto, começar é fácil, terminar é honra. E eu vou repetir, começar é fácil, terminar é honra. As coisas que nós deixamos inacabadas na nossa vida, muitas vezes são desonras. A gente desonra quem confiou. Eu gosto muito de algo que o Telmo faz. Eu digo que o meu marido, ele é para mim um exemplo de integridade. O Telmo é muito íntegro. Ao ponto de que ele se prejudica e nos prejudica para manter a palavra. No sentido que a gente fica sem e ele assume a palavra dele. Eu lembro de eu mesma querer desistir de algumas coisas que eu tinha dito sim na emoção e não conseguir sustentar. Ele me dizia, pois agora você vai pela palavra que você deu, para honrar. E ele sempre fala isso, jurar com dano. Porque às vezes você falou uma palavra que vai ser dano para você, mas você vai até o fim. Ah, eu achei que ia ser melhor. Pois é, mas não foi, mas agora eu vou. Ah, eu não achei que ia servir tanto. Pois é, mas vai servir. Isso até ensina a gente a dizer sim e não depois. Então, comece, mas honre o que você começa. A gente está vivendo num tempo onde as pessoas não têm responsabilidade com o que falam. Ah, eu disse aquela hora, mas agora eu não vou mais. Gente, isso me dá meu sangue talha na minha veia. Se você deu a palavra que você ia, agora você vai. Amém? Honra até o final. Sabe que às vezes a gente tinha uma pessoa perto da gente que a gente nunca podia contar com ela. A gente só dizia assim, ó, se ela vier, a gente faz isso. Mas não podia contar, porque ela dizia, não, eu vou, conta comigo, papapá, não aparecia. Aí nós já tínhamos um plano B, ela não veio, então vamos fazer. Que você não seja uma pessoa que desonre a sua palavra, seu compromisso. Que as pessoas olhando para você não digam assim, não, o que ela falou, não se escreve.
Deus o livre. Em nome de Jesus, que você não seja isso. Que você seja uma pessoa, olha, talvez não se comprometa tanto, mas o que você se compromete, pode confiar. Que a sua palavra seja melhor do que qualquer assinatura.